qual que é o tema do nosso retiro? Vocês já leram ali? Vamos falar todo mundo? Jesus. Vamos falar alto? Jesus. Isso. Esse é o tema do nosso retiro. Felicidade, alegria. Que a gente sai aqui não com uma satisfação eterna, né? Não com uma satisfação que a gente vai dizer assim, não, isso vai acabar. Esse momento que vai acabar. Não, ele vai permanecer se você confiar, se você se entregar. Então essa é a hora da entrega. Esse é o momento da entrega. E eu queria partilhar com vocês aqui a história de um homem, de um personagem da Bíblia. Opa, sem quebrar. Da Bíblia, que fala muito ao nosso coração. E queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 46 e 52. Gente, quem trouxe a Bíblia? Levanta a mão. Então, já fica a dica, tá? Hashtag, tá? Bíblia retiro. Próximo retiro que você for fazer, você leva a sua Bíblia, que vai usar. Aqui, pelo menos no nosso aqui, a gente usa a Bíblia. Tá? Então traga a sua Bíblia. Talvez está lá no quarto, não precisa buscar agora não, mas nos próximos momentos você traga a sua Bíblia. Ok? Então Marcos capítulo 10, versículo 46 ao 52. Vocês conhecem algum cego? Quem aqui conhece alguém que é cego? Fisicamente. Convive com essa pessoa. É fácil? Hã? Eu conheço vários cegos. Tem cego aqui na sala, você sabia? Tem um aqui que está falando. Eu perguntei se vocês conhecem um cego fisicamente. Sim, vocês disseram, sim, conheço. Mas quantas vezes nós somos cegos sem saber? Uma cegueira espiritual que nós temos. Uma cegueira de não ver as coisas, de não ver o mover de Deus. E nós vamos ver que essa cegueira é a figura da humanidade hoje. É a figura dos jovens, dos adolescentes hoje. É a cegueira de não ver a ação de Deus, de não ver o amor de Deus, de não ter fé. Falta de fé. Então primeiro nós vamos ler e depois nós vamos partilhar sobre esse cego, né? O cego Bartimeu. Vamos lá então, no versículo 46. Chegaram a Jericó. Quando estava saindo da cidade, acompanhavam-no os discípulos e uma grande multidão. O mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chama-o. Eles chamaram dizendo: coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou o manto para fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Aplauda. A palavra de Deus é digna de fé. Meu amado, entenda uma coisa. A Bíblia, toda a palavra de Deus, ela não volta para o céu sem dar o seu devido fruto aqui na terra. Ela não volta para Deus. Essa palavra que nós lemos e qualquer outra palavra, qualquer outro versículo que você gosta, qualquer outro versículo que você partilha nas redes sociais, que você manda para um amigo no WhatsApp, que você posta no Facebook, que tem uma passagem bíblica, essa palavra que você está compartilhando, essa palavra que você está semeando, seja na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus amigos, de quem for, ela não volta para Deus sem dar o devido fruto. Você crê? Você tem fé nessa palavra? Então, acredite nisso. E repita assim comigo: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho
o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer aquilo que a Bíblia diz que eu posso fazer. Amém. Então aqui nós podemos nos colocar hoje, claro, não no sentido físico, no lugar de Bartimeu. O que significa Bartimeu? O nome Bartimeu, né, eu fui pesquisar, e significa Bartimeu, filho de Timeu. Timeu, muito estimado. Vocês acabaram de ouvir agora sobre história de vida, né? Que Deus é capaz de trocar tudo por nós, reinos por nós, riquezas por nós, pela nossa história. Por quê? Porque nós somos muito estimados. Você conhece uma pessoa muito estimada, muito respeitada, que as pessoas gostam de honrar ela? Bartimeu, significa esse nome. Mas aqui, para nós, vai trazer o contrário de uma pessoa muito estimada. Eu acredito que quem olhava para Bartimeu, né, não dava muito por ele, não estimava muito ele. Por quê? Gente, ele estava na merda, vamos dizer assim. Ele é um homem que estava na merda. Além de ser cego, ele era mendigo. Quer coisa pior? Além de você não poder ver nada, isso estou falando fisicamente, entendam isso e pensem, contemplem, né? Imaginem isso, coloca na sua cabeça, além de ser cego, de não enxergar nada, de não poder ver nada, olha para você ver, olha para a pessoa do seu lado, olha que pessoa linda, olha que cara bem arrumado, né? Olha que menina linda que está do seu lado, sua amiga, não sei se você conhece, mas olha, a pessoa que você gosta do seu lado, você convive com ela todo dia, filho de Deus. Pensa, ele não podia ver, ele não podia ver ninguém, ele não podia enxergar, ele não podia ver a natureza, ele não podia ver a chuva, né? Ele podia sentir, mas ele não podia ver, ele não podia ver o nascer do sol, ele não podia ver nada. E além do mais, pior, ele era mendigo. Então esses dois fatos que eu quero tratar com vocês: primeiro, que ele era cego; segundo, que ele era mendigo, né? Então nós precisamos hoje, né, diante daquilo que Deus tem para nos oferecer, diante desse Jesus que passa, porque aqui na passagem vai dizer, ele estava à beira do caminho, e duas vezes nós vamos ver essa palavra caminho. Primeiro aqui, nesse primeiro momento, a gente viu ali o cara que era um nada, que não tinha nada, ele era cego e mendigo, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas ouviu falar que ali estava passando um homem que é capaz de transformar a vida, transformar as nossas vidas, transformar a história. E aqui eu quero retratar que mesmo ele sendo mendigo, mesmo não podendo ver nada, mesmo, né, mesmo sendo cego, sem poder enxergar as maravilhas, né, de Deus, ver as pessoas da sua família, da sua casa, mesmo sem poder ter nada, somente as esmolas, né? Porque a esmola, ela faz com que o mendigo ele sobreviva, mas ela não tira a pobreza dele, ela não tira a miséria dele, não é? O mendigo vai lá, te pede, né? Talvez, não sei se algum mendigo te pediu na porta da igreja um dinheiro, ou te pediu de comer. Aquela esmola, aquele favor que você, ao dar o dinheiro, ou dar a comida, ou dar o que for ao mendigo, né, vai fazer com que ele sobreviva, mas não vai tirar ele da mendiga. Não sei se fala mendiguice, não sei o que fala, né? Como é que fala? Não sei. Entendeu? Não vai tirar ele, não vai deixar ele ser um mendigo. Ele vai sobreviver, ele vai continuar a viver, mas ele não vai perder a sua miséria, né? Aqui vamos dizer assim, né? Ele era um homem numa tragédia pessoal, ele era um homem que era minoria, ele era infeliz, né? Vamos dizer assim. Então, aqui eu quero tratar algumas coisas que Bartimeu teve, que nós precisamos aprender com ele. Nós precisamos nos colocar no lugar dele na nossa vida espiritual, na nossa vida de fé com Deus, no nosso relacionamento, da nossa amizade com Deus, a nossa busca por salvação, a nossa busca por amor, a nossa busca por presença, a nossa busca por coragem, a nossa busca em realizar os nossos sonhos, aquilo que Deus tem para nós. Hoje não se sonha mais, o jovem não se sonha mais, o jovem não acredita, o jovem é medroso, com medo de errar. Nós não podemos ter medo de errar. E a primeira coisa que Bartimeu nos ensina é ser ousados. Gente, a pessoa que é ousada, ela grita. Pensa, do nada, que um aqui dá um grito aqui, né? Pensa, ali falava, a palavra é clara, diz que os discípulos e uma multidão,
Quantas vezes nós temos vergonha? E ele não teve vergonha, mesmo sendo um mendigo, mesmo vivendo essa tragédia pessoal, né? Vamos dizer que é uma tragédia pessoal. Você é mendigo e cego ao mesmo tempo. Ele gritou, ele foi ousado em gritar em meio à multidão. Quem aqui tem coragem? Quem aqui tem coragem? Às vezes você está lá reunido com seus olhos, você dá um grito lá, sei lá, é sinal de ousadia. Aqui, quando nós, né, nos mostramos, quando nós nos abrimos, né, às outras pessoas, para os relacionamentos, a conhecer novas pessoas, então isso é ousadia. Mas aqui ele necessitava, então ele gritou, né? E a palavra ainda diz que ele, quando a multidão começou a repreender, falou: para de gritar, você é louco, é Jesus que está passando, meu irmão, respeita, para de gritar, cala a boca, entende? Então, e mesmo assim, a palavra ainda diz que ele gritou ainda mais alto. Nós precisamos ser ousados ao ponto de ir além, você naquilo que você quer, meu amado. Não somente na frente do seu computador, não só ali conectado ali na net, no Wi-Fi, seja onde que for, o dia inteiro. Você precisa ir além e gritar. A quem for preciso, aqui no nosso caso, nesse retiro, nós vamos gritar a Deus. Você precisa soltar o seu grito para Deus, o grito que está dentro de você, da fé. Da fé. Tudo que nós falarmos aqui vai ser relacionado à fé que nós precisamos. Porque essa multidão que repreendia as dificuldades de Bartimeu para alcançar Jesus, para se achegar a Jesus, para chamar a atenção de Jesus. Quais são essas dificuldades que nós temos? Quais são os obstáculos pelos quais muitas vezes nós não vemos que são os pecados da nossa vida? Aqueles pequenos pecados, as pequenas desobediências, as pequenas corrupções. Fala-se no nosso país muito de corrupção, de ladruagem, né? Daquele cara que quer passar a perna, do jeitinho brasileiro. E nós, infelizmente, somos cheios. Eu digo nós, gente. Nós. O simples fato de eu furar um sinal vermelho, o simples fato de eu estacionar numa vaga que não é para mim, que é para um deficiente. Isso são pequenas corrupções que vão nos levar a grandes pecados e a consequências que nós nem imaginamos. O simples fato de eu só ficar trancado, né, no meu quarto, não me abrir com ninguém, não querer me relacionar, de ter medo de ficar só para sempre, de não buscar, é sinal de que nós somos derrotados. E nós não podemos, como jovens, viver como derrotados. Nós precisamos ser ousados. Então, fique atento a isso. Não deixe que a multidão te cale, né? Não podemos nos calar diante da multidão. Eu pergunto, qual que é a multidão da sua vida? Talvez a multidão está dentro da sua casa. Jesus talvez não passou lá ainda. Talvez você esteja à beira do caminho dentro da sua casa e Jesus não entrou. Mas Jesus está passando, meu amado. Jesus, entenda esse caminho que Jesus está fazendo. Para que Jesus chegasse à glória, à cruz, para que Jesus chegasse à morte por nós, por amor a nós, para redimir-nos de todo o pecado, de toda a miséria que nós temos, de toda essa tragédia pessoal, porque muitas das vezes, aos olhos humanos, né, as pessoas não veem aquilo que nós temos dentro de nós, nosso interior, nosso coração, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Isso é a falta de fé. É disso que eu estou falando, é disso. Essa cegueira hoje mostra para nós a nossa falta de fé. O que a Bíblia diz sobre fé? A fé é a certeza daquilo que não se vê. Quem tem fé então acredita naquilo que não está vendo. E tem gente que não tem fé, né? Então pensa, se quem tem fé acredita mesmo sem ver, igual você pensa quem não tem fé. Não vê nada. Se não vê, né, além com os olhos de Deus, que é a fé, imagina na humanidade, no amor ao próximo, no amor aos familiares. É isso que é a nossa história. É aquela história que você escreveu naquele papel que você queimou. É ali que você precisa colocar os óculos da fé, meu amado. Coloque os seus óculos da fé como Bartimeu e seja ousado. Seja ousado, porque você é um filho estimado. Você é uma filha estimada, muito estimada. Muito. Fala para a pessoa do seu lado, você é um filho estimado, uma filha estimada. Apesar da sua cegueira, fala assim. Então nós não podemos desistir. Bartimeu queria chamar a atenção de Jesus, né? Ele queria chamar a atenção.
E eu falava dessas tragédias, dessas consequências, dessas multidões, desses obstáculos que estão tirando, e eu fui pesquisar. Hoje, uma das coisas que tem tirado a nossa atenção, que nos impedem de conversar, que nos impedem de conhecer novas pessoas, que nos impedem de nos relacionar, de nos aproximar de Deus. Então, eu fui buscando várias coisas, e a primeira coisa, né, que nos impedem, né, claro, eu aproveitei uma pesquisa sobre tecnologia, sobre celular e envolvimento dos jovens com a tecnologia, porque hoje quem aqui não tem celular? Quem aqui não tem, né, não navega na internet, no WhatsApp? Talvez por um tempo, mas eu tenho certeza que você voltar para sua casa, você vai achar talvez aqui você nem trouxe, mas eu tenho certeza que você tem algum acesso à internet, a alguma tecnologia, seja ela qual for. E a primeira coisa é a nomofobia. Alguém sabe, falar o que é nomofobia? Você já deve ter ouvido outras fobias aí da vida, né? Aquela tem uns que tem de roubar, tem uns que é de altura, tem medo de altura e tudo mais. Mas a nomofobia é a fobia de ficar sem celular. Já tinha ouvido falar isso? Nomofobia. Isso tem tomado a juventude, os adolescentes de hoje, a nomofobia. Quanto mais usamos, mais queremos usar. É como se fosse uma droga, gente. Quanto mais você sente... E o que a mesma substância que o cérebro, né, libera quando você está lá conectado, tal, vídeo, né, selfie, WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo mais, é a mesma que a droga libera na cabeça. É como se fosse um vício. Tanto é que na China, os pais, sabe o que os pais estão fazendo? Os pais estão dando remédio para os filhos, né, dopando eles. E no outro dia o filho acorda, ele está internado numa clínica para se recuperar por falta de internet, para conseguir ficar sem internet. Pesquisa depois no YouTube, pesquisa na China, o que os pais têm feito com os filhos em relação à tecnologia. E lá você vê os jovens chorando, eu não consigo ficar sem internet. Então assim, pensa a situação em que nós chegamos, pensa. Então, né, essa substância, a dopamina, é a substância que dá a motivação, que dá a euforia, que dá o prazer, né? Tem gente que olha, isso tudo que eu estou falando foi na pesquisa que eu fiz, né? Tudo que eu extraí de lá. Fala que nós olhamos no celular 5 vezes por minuto. Tem pessoas que olham 5 vezes por minuto. O maior prejuízo disso é que nós estamos deixando de conversar. Às vezes você está conversando no WhatsApp com seu irmão no quarto do lado. Pensa, às vezes você está chegando na sua casa, você já está chegando, e você está conversando com sua mãe que está lá na sua casa. Você não pode esperar chegar lá para você conversar com ela, você já está adiantando ali. Claro, gente, a tecnologia ela traz N facilidades para nós, ela agiliza muito a nossa vida. Então, esse é o nosso maior prejuízo, de nos relacionar, de conversar. Hoje as pessoas não conseguem falar em público, não conseguem falar um com o outro. Por quê? Porque só sabe escrever, digitar. Está exercitando isso. Então, quanto mais você faz isso, mais você exercita. Então, pega no celular a cada 2 minutos, né? Toda hora você está ali. Nossa, deixa eu ver se chegou alguma mensagem aqui, né? No WhatsApp. Toda hora você está lá, você tira o desbloqueio. Tanto é que a bateria nem dura, né? Eles fazem de tudo aí para inventar carregador portátil e tudo mais, né? Não adianta muito, não. Pega no celular a cada 2 minutos. Faz vídeos, posta, curte, compartilha. Preferem ficar isso é uma pesquisa feita, né, com jovens, preferem ficar 1 semana sem comer do que ficar 1 semana sem celular. Será que você é um... Não, gente, não estou falando que aqui tem gente assim não, mas foi pesquisa. Claro que é preferência, né? Perguntaria aí, você prefere ficar 1 semana sem comer ou ficar 1 semana sem celular? Claro que a pessoa não fica sem comer 1 semana, claro, né? Os mais conectados, mais de 100 vezes por dia que eles mexem no celular. Isso é sinal de quê? De insegurança, de necessidade, de aceitação. 61% querem ver se foi curtido ou comentado o que foi postado. 36% se os amigos estavam fazendo um programa sem eles. 21% saber se falam mal dele na rede. 94% dos pais não têm ideia. 94%
repito, 94% dos pais não têm ideia dos problemas que os filhos sofrem na rede, né? Nas redes sociais. 94%. Isso aqui são pesquisas seguras, gente. Pode pesquisar aí na internet. Claro, gente, no mundo, né? Não só no Brasil. No Brasil, às vezes, é pior. Tem mais dados aqui, ó. Medo de conversar. Preferem descarregar como? Escrevendo. Quantas vezes lá na sala de aula, um momento, né? Você está com seu amigo, você não fala nada. Você não comenta nada. Mas aí chega lá no WhatsApp, nossa, você viu aquilo e tal, descarrega tudo ali, desabafa ali, mas pessoalmente não consegue conversar, não consegue se relacionar. Então precisamos ficar atentos a isso. Aí eu falei da China, né, que na China os pais dopam os filhos para interná-los em clínicas para dependentes de internet, gente, dependentes de internet. Então, meu irmão, se você é dependente químico, se você está tratando isso, porque aqui tem pessoas aqui que estão participando do retiro que estão nesse tratamento de dependência química. Pensa, tem gente que está tratando de dependência de internet. Então não pense que a droga é o fim. Não pense que a droga é o fim do fim. Tem gente que está morrendo, está ficando triste, cada dia mais ansiosa, impaciente, não sabe esperar, porque é tudo muito rápido. Estão morrendo também. Então fique atento. Preferem descarregar escrevendo. Provoca o quê? Empatia. O que é empatia? Capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Como que nós vamos nos colocar no lugar do outro no celular? Você não está vendo ele, a situação dele, o que ele está passando, qual que é a afeição dele? Fique atento, meu amado. Redes sociais podem provocar tristeza. São mais de 3,6 bilhões no mundo e 96 milhões no Brasil. No Brasil, eles ficam, né, conectados, juventude conectada, hashtag conectado o tempo todo, né? Toda hora ali o Wi-Fi está ligado, 3,8 horas conectado, 3,8 horas que a pessoa fica ali, ó. Claro, né? Meu celular está conectado à net aqui, ó. Mas eu fico, pensa, gente, que é 4 horas do seu dia, né? E às vezes você não tem 5, 10, meia hora para um momento com Deus, para buscar o Senhor, para buscar esse Deus que você veio buscar aqui no retiro, que te encontrou. Eu quero dizer, porque todos nós passamos por esse processo. Deus nos encontrou como se encontrou com Bartimeu, Jesus à beira do caminho, lá onde você estava, com o desejo de vir fazer esse retiro, com o desejo de ver aqui uma experiência com o amor de Jesus, com a salvação que Ele tem para nós. Então fique atento. Então 3,8 horas por dia conectado, mais do que 2,7 horas que é nos Estados Unidos, e a média mundial 2,4 horas. O Brasil, gente, olha o Brasil como é que está. Olha como é que está a juventude. Eu falo a juventude porque todo mundo está conectado mesmo. Todo mundo está ali plugado, está de antena ligada. Tudo. A pessoa ela não vive, né? Eu não sei se vocês lembram daquela propaganda lá que o cara aparece, está lá dirigindo para o trabalho dele, mas só que está pelado, né? Está pelado. Aí ele lembra, ó, que vai ver ele porque esqueceu o celular em casa. Realmente. Às vezes a pessoa, ela esquece tudo, mas o celular não esquece. Então é como que se a pessoa, né, tivesse sem roupa mesmo. O celular, ele se tornou uma peça de roupa. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso, que a nossa média está só crescendo. E o que as pessoas veem? E aqui eu tenho alguns percentuais. 47% gostam de fotos e vídeos, né? Às vezes manda aqueles textos, né, principalmente no WhatsApp, manda aqueles textos quilométricos. Você só passa o dedão ali, ó, olha que tem uma fotinha. Aí o videozinho. É ou não é? A foto chama atenção. Mas aqueles textos, às vezes tem coisa muito rica ali, gente, naqueles textos. Claro, eu não leio, gente, eu sou um dos que gostam, né? Mas é pesquisa, fala a verdade, né? Claro que a gente não pode levar o pé da letra, porque muita coisa a mídia também não mostra. Então, 47% gostam de fotos e vídeos, 39% de saber da vida dos amigos. Oh, beleza, ótimo, né?
39% de dar risadas. Coisa engraçada, né? Que o pessoal manda aí e tal. Tá, e aqui eu peguei algumas frases interessantes que estavam nessa pesquisa que diz: as pessoas que acompanham as redes, e tem muitos de nós, e eu posso me encaixar muitas vezes, né? Apesar de hoje assim, a gente precisa usar muito das mídias sociais para evangelizar, né? Para chamar. Quantos de vocês não viram no Facebook essa arte do retiro? E chamaram a atenção de vocês: não, eu acho que vou fazer esse retiro e tal, comentou com alguém, chamou um amigo, uma amiga e tal. Então, as pessoas que acompanham as redes sociais passivamente, que só veem o que os outros postam, tendem a ficar mais tristes e até sentir mais inveja. É ou não é verdade? Quantos de nós, muitas vezes, a gente não posta nada, né? A gente fala assim, não, né? Às vezes não tem nem muitos amigos. Não, aliás, tem mais amigos, até gente que posta tudo e tal, né? A pessoa às vezes até não estou indo para o banheiro, né? Pensa, gente, né? Twitter lá, qualquer coisa, né? Estou indo almoçar. Não, tem gente que posta tudo, cara. Tem gente que posta tudo. E às vezes a pessoa que só segue ali, acompanha passivamente, ela tem muito mais amigos. Por quê? Para poder saber mais. Mas isso está sem que a gente veja. Está trazendo tristeza, talvez até mesmo inveja. Não, olha lá o que fulano está fazendo, olha para onde que fulano viajou. Olha lá para onde que ela foi, olha onde que ela foi passar as férias. Olha lá o que ela ganhou. Gente possa, né, agora é época de Natal, que eu ganhei de Natal, né? E a pessoa vai vendo aquilo ali e vai, não, eu não tenho, eu não sou assim, eu não fui. É ou não é? Eu estou mentindo? 39, aí fala aqui, né? Nas redes sociais, é como se estivesse acontecendo sempre uma festa e você não tivesse sido convidado. A gente nunca vê a história completa das pessoas, só uma parte dela. Temos de ter consciência de que a vida de todo mundo às vezes é divertida, mas às vezes é difícil. Porque às vezes a pessoa posta ali só as festas, né? Mas ela não posta ali a segunda-feira de igual, por exemplo. Hoje tem baile funk aqui em Divinópolis, né? E é cantor sim, né? Hoje vai bombar o hangar, né? Anitta, quem que é a outra lá? Ludmilla, MC Guimê. Ou vai bombar, aí todo mundo posta, tá descendo até o chão e tal. Mas e no outro dia? E as tragédias? E o que acontece com a juventude? E as meninas que perderam a virgindade? Isso eles postam? Isso mostra alegria ali, muitas vezes momentânea, mas a verdade, a história que você escreveu naquela folha, que você queimou como oração, entregou a Deus. Será que as pessoas mostram isso aqui, quando ela acorda com a cabeça inchada lá, né? No outro dia, aqueles que se suicidam, aqueles que morrem. Por quê? Então, gente, é muito sério isso. Nós não podemos viver somente uma parte da nossa vida nas redes sociais. É preciso ficar atento a isso. É preciso saber quem eu sou, e nós vamos encontrar, assim como Bartimeu, cego e mendigo, vamos encontrar a verdadeira salvação, o verdadeiro sentido em Jesus Cristo que passa, que está indo para entregar a sua vida por nós e dar a vida por nós. Então, ver só as vidas editadas é o preço da comodidade, do conformismo, né? E a palavra de Deus vai dizer: não vos conformeis com o mundo. Não vos conformeis. Fala para a pessoa do seu lado: não se conforme com o mundo, meu amado. Não se conforme com... Não que você não precisa ser um jovem conectado, não que você não precisa ser um jovem que esteja na internet e que use disso para o bem, mas é preciso ter cuidado. Ver só as vidas editadas é o preço da comodidade, ter tantos amigos com um clique. Os de verdade mesmo, o tempo diz quem são. O tempo diz quem são. Aqueles que no momento de dificuldade, talvez até mesmo dificuldade financeira, estão do seu lado, no momento que a sua família está passando por dificuldade de doença. Esses que vão aparecer com o tempo, nas dificuldades. Você quer provar o seu amigo? Prove-o nos momentos de dificuldade, de tristeza, que você precisa de alguém do seu lado, de um ombro para chorar, né? Porque a gente vai ter momentos difíceis. Não é porque Bartimeu encontrou Jesus que a vida dele mudou completamente e deu tudo certo, porque nós precisamos acreditar. E para terminar, porque nós vamos fazer uma dinâmica agora,
com vocês. E prepare o seu coração para entregar a Jesus. Então, o que Jesus perguntou, vocês lembram? O que Jesus perguntou para Bartimeu? O que queres que eu? O que queres que eu te? E eu digo para você, nós precisamos ser específicos com Deus. É preciso você especificar o que você quer. E esse é o momento, essa é a hora do retiro que você vai precisar especificar o que você quer. É a hora, porque você vai estar diante dele, diante daquele que te salvou, diante daquele que tomou os nossos pecados, as nossas misérias, o nosso afastamento, que quer nos trazer de volta, nos tirar a nossa venda e mostrar que, meio aos obstáculos, aquilo que nós precisamos transpassar, aquilo que nós precisamos vencer, naquilo que nós precisamos ousar, daquilo que nós não podemos desistir. Então, essa é a hora.